No penúltimo sábado de cada mês, a Rádio Portimão sai dos estúdios e vai até si. Conversas à Mesa, um programa ao vivo de João Carlos Carranca e Ana Marta Costa, da Associação Cívica para a Participação. Transmitido diretamente de diferentes locais que nos recebem e onde a comunidade se junta para conversar. Das 21 às 23 horas, Conversas à Mesa. A rádio ao vivo, no meio das pessoas, no coração da comunidade. A todos muito boa noite. Estamos aqui em direto dos apartamentos Santa Teresinha para o segundo programa do Conversas à Mesa. Aqui na Rádio Portimão, que mais uma vez realiza o Conversas à Mesa, como disse, nos apartamentos Santa Teresinha, onde se pode jogar bowls, ou como o povo diz, bowling de relva, pickleball, ou simplesmente passar por cá. Venha ouvir-nos e ajudar a fazer um programa de rádio. Eu, João Carlos Carranca, cirurgião aposentado, radialista por hobby e desassossegado por feitio, juntamente com Ana Marta Costa, da Associação Cívica Cidade da Participação, bióloga e empresária guia da natureza, resolvemos unir temperos e vários ingredientes para trazer as ondas da rádio a uma conversa com sabor e conteúdo, de modo a ajudar a criar conhecimento. Hoje não tenho a Ana Marta Costa comigo, está na assistência, porque tenho Paulo Maio, engenheiro florestal, membro da Associação Cívica Cidade da Participação, que traz o sal e a pimenta para condimentar esta conversa à volta da mesa. Relembro que a mesa é o símbolo de um encontro catalisador de conversas, sem formalidades, e que os petiscos permitem discussões honestas e acessíveis, livres e animadas. Os ingredientes são as metáforas para os temas, para os convidados e para as ideias. Cada ingrediente tem o seu sabor, a sua história e a sua origem. Os sabores misturam-se e formam conhecimento, sabedoria e escolhas pensadas. Aos nossos convidados pedimos palavras, convicções e indicações. À rádio pedimos para as difundir. Ao público agradecemos por nos ouvirem e por poderem participar. Peço então ao Paulo Maio que nos apresente os convidados e abra esta refeição de palavras e ideias com sabor a saúde e a bem-estar. Boa noite a todos, obrigado. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença, terem tirado estas horas aqui noturnas para virem aqui falar aqui um bocadinho à mesa sobre aqui um assunto que é importante e que vem no âmbito da estratégia municipal de Portimão, que está em consulta pública, está quase a terminar, e que deixa todos os ouvintes que participem e sejam cívicos e sejam participativos para a consulta. Trouxemos aqui algumas pessoas que espero que nos ajudem aqui um pouco a compreender o fenómeno da saúde no Algarve e no país, as suas problemáticas, e passo aqui a passar rapidamente. Dr. Mahomed Americano, recém-aposentado, foi durante os últimos pelo menos 10 anos diretor do Serviço de Cirurgia do Hospital de Portimão, diretor do Departamento Cirúrgico do Centro Hospitalar Universidade do Algarve e outras funções que teve ao longo da sua atividade de médico. Outro doutor aqui da parte privada, Dr. Ricardo Louro, que é médico especialista em medicina interna, também na parte da viatura médica de emergência e reanimação. Eu, se estiver a dizer algum disparate, corrijam-me, porque eu sou florestal, entendo é de plantas, e médico do helicóptero de emergência médica do INEM, e também coordenador do Departamento Médico do Portimonense Sporting Clube, que o Portimonense não está a grande coisa neste ano, mas espero que o doutor melhor hoje ganhou. Pronto. A Maria Pepe, que é administrativa no Centro de Saúde, voluntária há 15 anos na pediatria, onde leva alegria, como a doutora Pepita, palhaço do hospital, apaixonada pela vida e pelo teatro e flamenco em particular. A sua maior missão desde há 7 anos é ser avó de gêmeos muito especiais. Depois, temos aqui o membro da Assembleia Municipal, João Caetano, que é membro desde 2013, do CDS
e integrou outras coligações, vem da área da advocacia e é conhecido pela sua carismática e mordaz presença na Assembleia Municipal. Não. Já agora faço aqui uma ressalva, foi convidado também uma pessoa da Câmara de Portimão para vir aqui falar, mas por motivos de agência não pôde. De seguida temos Ana Martins, licenciada em Psicologia, pós-graduada em Psicopatologia e Psicoterapias, mestre em Psicologia da Saúde e doutorado em Psicologia ao longo do ciclo de vida. É docente na licenciatura em Psicologia e as suas principais áreas prendem-se com o desenvolvimento humano, prevenção e promoção, etc. Depois temos a doutora Raquel Alvareda, que é médica especialista de saúde pública. Não é? É. Como? Mestre em Medicina pela Universidade de Lisboa e mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional. Com uma vasta experiência dedicada à medicina viajante, coordenou o Centro de Vacinação Internacional de Sete Rios, ao pé da minha casa em Lisboa, até, e de viajante que eu também gosto, e a influência de saúde pública no Instagram, onde trabalha para promover a saúde e descomplicar a vida real com ciência. Baseia sempre as suas opiniões em evidência científica e gosta muito de ouvir e comunicar. Depois da apresentação, eu vou começar aqui a fazer aqui algumas perguntas, são um pouco aleatórias. Vou começar aqui pela pessoa mais velha, o doutor Americano. Obrigado. Doutor Americano, em 2026 vamos chegar aos 17 mil milhões de euros gastos no Orçamento de Estado, que é, caso as pessoas não tenham noção, todo o dinheiro da coleta do IRS de 2024. Tendo crescido nos últimos 10 anos 72%, ou 8 mil milhões de euros. O problema do SNS é um problema de falta de dinheiro, de recursos, ou de gestão, orientação, estratégia. Sendo um médico com uma longa ligação ao SNS, como avalia? Pronto, o que eu tenho a dizer é que o dinheiro não resolve tudo. Despejar dinheiro para cima dos... Não resolve o problema. Portanto, nós, para ser um bocado profundo e ir ao cerne da questão, nós temos alguns sistemas de saúde e o nosso é um sistema universal chamado Bifrege, ou uma coisa assim parecida. Mas há outros. Há o Bismarck, há o dos seguros e há o privado, onde está o louro, em que o reembolso, digamos assim, do financiamento é direto. Isto é que o diferencia. O nosso é boliviano, que significa que o nosso sistema é financiado não só pelos nossos impostos, mas também por alguns subsistemas que são criados e seguros sociais. É isto que nos identifica. Dito isto aparentemente daria ser um sistema que resolveria os nossos problemas. O problema é que a saúde paga-se. E paga-se bem. E nós hoje somos vítimas, digamos assim, ou beneficiamos, se quisermos chamar, daquilo que é, de facto, a evolução da tecnologia, da ciência, sobretudo no domínio da medicina. Isto significa o quê? Nós temos hoje tudo melhores taxas de mortalidade, melhor controle das doenças, mas não temos dinheiro para financiar tudo. Porque o dinheiro acabou, porque apesar desta evolução em termos de medicação, de terapêutica, de biotecnologia, de arsenais aos serviços dos cirurgiões como eu, o dinheiro não chega e temos um grande problema, isto é, nós estamos a gastar mais do que aquilo que os impostos e que os financiadores financiam. E, portanto, significa o quê? O que está a acontecer hoje. Temos que fazer opções difíceis, deixar pessoas para trás. Portanto, significa que temos que escolher quem tratar, em primeiro lugar, temos que deixar gente para trás. Isto significa o quê? Bichas nas urgências, agentes com cancro não tratados, doentes com doenças cirúrgicas não tratadas. Porquê? Porque não chega a meter dinheiro. Isto é uma falsa questão. E, portanto, nós não nos preparamos para esta evolução, digamos assim, da medicina. Estamos a pagar caro. E, portanto, significa que nós temos que refletir e modificar aquilo que é não só a forma de encarar a medicina, deixar-nos de utopias, porque a universalidade e saúde para tudo isso não existe, que não há almoços grátis. Vamos, na minha ótica,
Isto é, não é penalizar, mas quem pode pagar deve pagar, quem não pode pagar deve ser assistido e aí o Estado deve entrar. E desta forma, modificando o nosso sistema de gestão, de organização, isto é, reformando que aquilo que é e aquilo que não é feito, o que a gente faz é sempre ir atrás do prejuízo, não é? E neste momento estamos a pagar essa fatura aqui. Enfim, eu de entrada acho que esta é a questão fundamental. Depois tudo se repercute, não é? Porque isso depois fica tudo doente, não é? O Sistema Nacional de Saúde, que é disso que eu estou a falar, deixa de ter médicos que fogem, os brains vão para outros sítios porque querem melhores salários, querem melhores condições, querem outros atrativos, de maneira que, portanto, há formas, nós temos que modificar, temos que aqui arrepiar caminho e escolher, não sei, um sistema híbrido, o que quisermos chamar, mas adequado àquilo que é a situação de hoje, não é? Porque, reparem, estes medicamentos que eu acabei de falar não custam 50 euros, custam entre 60 mil a 80 mil dólares, em dólares americanos da consulta que eu fiz, não vi em euros, mas em dólares, mas pode-se fazer a conversão. Isto é insuportável, isto é, há gente que vai ficar para trás e que precisa ser tratado. E como é que a gente vai fazer a seleção destes doentes, como escolher, gorando todas as expectativas, porque a gente anda aqui 50 anos a enganar os doentes, que a saúde é para todos, é universal, mas isso não é assim, porquê? Porque a saúde é paga. Então, se me permite, doutor, chutava a bola ali para o ouro. SNS, Sistema Nacional de Saúde, em vez de Serviço Nacional de Saúde, como vês o papel do privado no Algarve? Um complemento do SNS, priorizando as parcerias com os privados, tendo em conta que num trabalho do Jornal do Observador, em outubro deste ano, se dizia que 79% dos portugueses têm um seguro plano ou beneficiam de um sistema de saúde. Isto é muito assim. Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui, é um prazer estar em tão boa companhia. Eu queria só, antes de responder dar diretamente à tua pergunta, deixar aqui duas anotações ao Dr. Americano, ao que o Dr. Americano falou, que ele falou, que a gente já se conhece há muitos anos, que é, nós montámos um SNS há muitos anos atrás, onde os exames de eleição eram o raio-x, o ECG e as análises. E neste momento nós temos exames que equivalem ao que era aos raios-x todos que a gente fazia no ano. Um exame, neste momento, equivale em termos monetários e, portanto, o sistema tem que ser repensado porque eu não sou algarvio, eu estou no Algarve já desde janeiro de 2008, quando conheci o Dr. Carranca e o Dr. Americano, e cada vez mais eu tenho noção que uma pessoa em Portimão não é tratada da mesma maneira que é em Lisboa. E não tem a ver com os profissionais, tem a ver com a acessibilidade, que é um problema major. Em relação à tua pergunta e à medicina privada, como é que eu vejo a medicina privada no Algarve? Eu vejo a medicina privada como um complemento do SNS, nunca um inimigo, nunca uma competição, mas um complemento. E eu cada vez mais acho que eu gostei muito de ouvir o Dr. Americano a falar, porque eu cada vez mais acho que o nosso sistema nós defendemos tanto a igualdade e a universalidade da acessibilidade ao sistema, e cada vez que quanto mais defendemos isto neste momento, com os custos e com a maneira como o sistema está a evoluir e como a incomportabilidade dos custos estão a evoluir, cada vez mais ela é menos acessível e há mais desigualdades. E, portanto, eu acho que o sistema privado, e principalmente numa zona periférica como é o Algarve, desempenha um papel importante na criação de oportunidades para as pessoas serem tratadas em tempo útil quando não o podem ser a nível do SNS. E, portanto, há uma série de coisas e de projetos que podem ser desenvolvidos em parceria, em complementaridade, que eu acho, no fundo, uma coisa muito simples. Eu acho que às vezes a gente embanha-se na política e se esquece do que é mais importante, que é o nosso doente. E o nosso doente não quer saber se é tratado no local A, B ou C, ou se é tratado
pelo médico A, B ou C. O nosso doente quer o seu problema resolvido. É por isso que eu falei há o SNS, Serviço Nacional de Saúde, e há o SNS, Sistema Nacional de Saúde, que é privado, público e as misericórdias. Sim. E eventualmente, um pouco isso que estás a dizer, mas o paciente quer ser tratado. Eu, sem querer ser muito disruptivo e muito polémico, eu acho que nunca se olhou para o Sistema Nacional de Saúde em Portugal. Verdadeiramente nunca se olhou para o Sistema Nacional de Saúde. Olhou-se num momento específico, que foi quando foi do Covid, porque faltou, havia tanta coisa para fazer que não era impossível, tanto que se notou nos países todos onde aconteceu, não é? Que estamos a falar de uma pandemia a nível, mas nunca se olhou para o Sistema Nacional de Saúde como um sistema a implementar. O SNS é uma aquisição fantástica do nosso país. Eu fui formado num hospital espetacular, com pessoas espetaculares, um hospital onde eu ainda hoje reconheço o bom trabalho de todos os profissionais que lá estão, mas de facto tem que haver o passo em frente em que há uma oportunidade das pessoas serem tratadas em todos os sítios, mas as pessoas têm que ter noção de que a ideia que nos venderam nos últimos anos, de que a saúde é igual para todos e que está à disponibilidade de todos, não é verdade. Nós hoje dispomos de medicamentos espetaculares, de tecnologia fora de série, mas essa tecnologia, essa medicação, tudo isso tem um preço exorbitante. E como eu comecei no início a falar, não estamos a falar já das análises do raio-x e do ECG, estamos a falar de coisas em que o medicamento se calhar equivale hoje em dia a todos os ECGs que eram feitos no Hospital de Portimão durante um ano, em termos de monetários. E portanto nós temos que evoluir para transformar o SNS num verdadeiro Sistema Nacional de Saúde, onde o público, o privado, a misericórdia tem o seu papel e em que de facto damos um passo em frente na equidade de cuidados aos nossos doentes. E já agora, 14 de agosto deste ano, no Pontal, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro prometeu o novo Hospital Central do Algarve. Também não foi também há um centro oncológico que também está prometido. Paulo, deixa-me ser provocador, desculpa interromper, mas eu tenho que ser provocador. Eu vou dizer duas coisas. Eu estagiei no Hospital de São José em 2006, onde foi apresentado um projeto chamado Hospital de Todos os Santos. Portanto, 2006 foi há 20 anos atrás. 2005, isto é promessa de 2005. Quantas pedras há do Hospital de Todos os Santos hoje em dia? Nenhuma. Eu cheguei a Portimão, ao Hospital de Portimão, em janeiro de 2008, onde o Hospital Central do Algarve já era uma promessa política. Se bem me lembro, foram lançadas 3 primeiras pedras do Hospital Central do Algarve e ficou por aí. Eu não sei Ainda se lá posso estão. acrescentar alguma coisa. Posso? Pode ideia. Isto é só para dizer, portanto, tudo o que ele disse reflete aquilo que foi a minha primeira intervenção. Isto, pronto, quem faz política deve fazer política. É uma coisa que os políticos são bom a fazer, o que é? Promessas. Isso não passam de promessas, nós sabemos disso. O que a saúde precisa é de uma reforma, isso é reformar um novo sistema de saúde. Eu não sei qual é, não perguntem. Eu acho que o sistema, o Beveridge, é bom, mas nas condições atuais já não serve. Portanto, criam um sistema híbrido. Uma reforma que seja um pacto em que vários partidos com poder para durar, não é? Não é uma coisa há 4 anos. Claro, não é? claro. Mas porque durante 4 anos não se faz uma reforma a sério. Eu não sou político. Quando falo nisso, significa que é uma reforma para durar, que sirva aquilo que reflete a realidade de hoje. Estamos de acordo, exatamente. A realidade de hoje. Portanto, tudo o que ele diz, obviamente eu não sei se com parcerias, eu não sou como é que se diz? Um expert, portanto não sou um administrador hospitalar ou um pensador, se quisermos, em saúde, mas eu trabalho na saúde e sei quais são. Exato, e eu sei o que é que falta, não é? Quando falta um paracetamol num hospital numa urgência, isso é uma situação de extrema gravidade. Então eu posso... Vocês acham que isso não aconteceu? Aconteceu. Mas Deixa-me só meter mais uma ferroada, porque, de facto, a saúde é cara.
Mas as unidades privadas, teoricamente, têm que dar lucro. Portanto, são mais caras que o Estado. Se o CNS queixa-se porque não tem dinheiro, eu também faço uma pergunta. A gestão será bem feita? Bem, isso falem outros intervenientes. Pronto, eu tenho resposta para isso. Está tudo em cadeia, mas eu já falo sobre isso. Eu acho que existe muita coisa a melhorar naquilo que é a gestão dos nossos recursos de saúde. Sem dúvida que nós não temos, e neste momento nós deixámos de ter sequer um Serviço Nacional de Saúde com uma política de saúde centralizada. Existem estratégias, existem os planos nacionais de saúde, mas aquilo que nós temos neste momento são 49 ULS, portanto 49 unidades locais de saúde, cada uma com a sua estratégia a individualizar-se. E portanto cada uma com o seu pequeno orçamento e a tomar decisões diferentes em diferentes serviços, em diferentes departamentos. Eu sou médica especialista de saúde pública, cada unidade de saúde pública de cada ULS neste momento trabalha de forma ligeiramente diferente, portanto todos nós tentamos dar resposta aos mesmos objetivos, mas as coisas já são diferentes, portanto nós estamos na verdade a individualizar aqui um bocadinho aquilo que é a forma como é feita e é organizada a medicina. No entanto, a forma como os recursos são utilizados continua a ser muito top-down, não é? Ou seja, é o decisor político lá de cima, que muitas vezes é administrador hospitalar, que tem o seu mérito, mas muitas vezes sem sequer perguntar aos serviços, aos médicos, quais é que são as suas prioridades e o que é que realmente funciona ou não funciona bem ou não funciona. Portanto, existem certamente em cada uma das ULS, em cada um dos hospitais, muita melhoria que pode ser feita em termos daquilo que é a gestão de pessoas e recursos. Nós continuamos a ter, por exemplo, agora com o concurso, continuamos a ter médicos a querer ficar alocados, a ser contratados em determinadas unidades do Serviço Nacional de Saúde e os concursos não abrem. Ou quando abrem não existem vagas, embora tenham sido pedidas. Ou seja, nós também não estamos a favorecer a retenção dos médicos no Serviço Nacional de Saúde em muitos locais. Dito isto, é verdade, tanto, ou seja, como o Dr. Ricardo Louro como o Dr. Americano disseram, nós temos não só uma medicina muito mais cara do que qualquer país conseguiria pagar, e nós não somos um país particularmente rico, mas nós também temos um grande consumo de saúde que não tínhamos antigamente, em que antigamente as pessoas se iam ao médico uma vez por ano e era porque estavam doentes. Neste momento as pessoas querem consumir saúde, que é uma coisa diferente. As pessoas querem ter as suas análises regulares uma vez por ano para ver se está tudo bem com elas, querem um médico 3 em 3 meses para dizer olá, e nós não temos, ou seja, não há nenhum serviço público ou privado que tenha capacidade para dar suporte a isso. Então já agora posso meter aqui, faz favor. Como cidadão, que é o que tenho ouvido, e um pouco pegando as tuas palavras, que é: o SNS foi formado para doenças agudas e não doenças crónicas, que é o que está cada vez mais a acontecer, tendo depois também potenciado, ou está a ser potenciado, por uma população cada vez mais idosa. Se juntarmos, pois, e eu sei do que falo, por questões familiares, dos tais medicamentos que o doutor estava a referir, doutor Americano, podemos ter aqui uma tempestade perfeita, na qual eu, agora especificando o Algarve e picando outra vez, e vou-vos expor, que era o tal Hospital Central do Algarve, que ainda não está feito, bem como uma confidência de uma médica de um hospital privado, que me comentou há 2 meses atrás que as unidades que foram preparadas, privadas, daqui para o Algarve, não estavam preparadas para a quantidade de pessoas que estão a receber atualmente, e que os serviços estão a começar a ser mais demorados. Até me deu uma dica: não venha cá depois da hora do jantar, venha cá logo às 8 da manhã. Portanto, pelos vistos, até o privado está a começar a ter problemas. Vamos lá ver, aqui há uma diferença grande. O privado é no Algarve, aliás, há mais hospitais privados do que públicos, não se esqueçam disso. Há 7 hospitais privados no Algarve e 3 públicos, mas a perspectiva do privado é o lucro, isso não tínhamos dúvidas sobre isso. Já o Sistema Nacional de Saúde não defende isso.
Não é uma perspectiva, isto é, o funcionamento não é com a perspectiva de lucro, e, portanto, daí ele falou e muito bem, que a gente não pode pedir, nem sequer porque não somos competidores, porque a base da gênese de uma coisa e de outra são completamente diferentes, não é? Mas temos que funcionar bem. Podem construir 2 ou 3 hospitais centrais, se não reformularem a saúde, o seu sistema de funcionamento, não tem gente para trabalhar. Vão ter, como já aconteceu no meu hospital, um sistema super de laser que depois teve que se deitar fora porque ficou lá porque não havia especialistas para trabalhar com aquilo. E, portanto, isso significa o quê? Disse muito bem a doutora. Nós temos um SNS com muitos subsistemas. Sistemas regionais, sistemas de seguros de saúde, portanto, temos 3 ou 4 subsistemas dentro do SNS que não falam entre si. E, portanto, nem sequer entre eles se entendem. Portanto, isto significa o quê? De cima para baixo, esta organização é catastrófica. Portanto, nós estamos a trabalhar aqui no meio do caos. Eu devo lhe dizer, se perguntar agora a um decisor aqui do nosso hospital quantos médicos tem, ele não sabe. Eu garanto-lhe que não sabe. Eu também não sei, mas ele não sabe. O problema dos tarefeiros? Os tarefeiros não são médicos do quadro, são médicos contratados. Eu ia chegar aos tarefeiros. Isso é um dos cancros do SNS. Mas espera que eu tenho uma resposta para ti. E eu vou-te dizer uma coisa muito simples. Eu não sou muito fã da América, mas algumas coisas eles têm boas. E, de facto, uma das principais diferenças entre a gestão privada e a gestão pública que eu presenciei é que na gestão pública em Portugal nós prometemos, concretizamos, somos muito bons a prometer, somos muito bons a fazer, somos muito bons a concretizar, mas somos muito maus a avaliar. E quando eu digo que somos muito maus a avaliar, não somos maus a avaliar em si, somos maus porque não avaliamos. Nós muitas vezes, e isto não é uma questão da saúde, é uma questão cultural quase. Os americanos têm aquela roda do programa, faço e depois avalio e aquilo volta. E nós ficamos a meio da roda. Nós programamos, e esse exemplo que está a dar do laser é um como tantos outros. Nós programamos. Nós não programamos nada, nós compramos. Isso nem sei se foi programado. Nós não compramos, nós não programamos nada. Um dos grandes defeitos que nós temos, isto é, não programando tudo que vem a seguir, a cascata de sequência. Deixa de existir. Eu também acho que é muito difícil programar ou planear, portanto, fazer um planeamento em saúde em ciclos de 4 anos, como o João estava a dizer. Talvez o Ministério da Saúde devesse ter um ciclo de planeamento significa diferente. O quê? Uma reforma em que envolva todos, com compromisso de todos. Isto é que é reformar, o resto é ir atrás do prejuízo, não é reformar nada. Eu concordo inteiramente. E deixa-me só acrescentar, que acho que há uma coisa que não nos permite programar. Nós temos, e os decisores têm hoje em dia, muito pouca informação sobre o que se passa. Sim. É muito difícil conseguir dados concretos e em termos de gestão, basta pensarmos numa coisa simples, que é uma coisa que eu defendo há anos e que é uma coisa que a mim, olhando para outras indústrias outras situações que não a saúde, nomeadamente as indústrias, me faz muita confusão, que é como é que nós hoje em dia ainda não temos um sistema de informação que permita que os dados dos doentes sejam universais. Eu vou dar um exemplo muito simples. Se tiver um doente que é transferido do Hospital de Alvor para o Hospital de Portimão ou do Hospital de Portimão para o Hospital de Alvor e por acaso não levo um doente ortopédico com uma fratura do colo do fémur, uma situação da mais simples e mais usual, que não leva o CD com o raio-x, o que é que vai acontecer, quer num sítio, quer noutro, é que vai repetir o raio-x. E, portanto, mais um gasto. E volta àquela a questão que eu levantei, a má gestão. E eu faço esta pergunta da má gestão por uma razão simples. Olhando para os números do Ministério da Saúde, eu digo que aqueles números estão martelados. Os números... Floreados. Eu digo martelados, desculpem o termo, porque eu deixei a medicina há 2 anos e meio, estou aqui como
coordenador e moderador deste programa, não sou concordo neutro. minimamente consigo. Você nunca deixa a medicina até ao dia da sua Mas hoje, partida. hoje estamos num programa de rádio do qual eu criei e, portanto, eu tenho que ser neutro, não posso puxar, apesar de que eu tenho opinião e transmito a minha opinião. O Serviço Nacional de Saúde está doente. Todos os diagnósticos que nós vemos na televisão estão feitos, mas não há ninguém que o ponha com tratamento. Será assim tão difícil pôr em tratamento este moribundo, para não dizer comatoso, Serviço Nacional de Saúde? Eu não sei se está Eu comatoso. vou dar uma opinião pessoal que só me vincula a mim. Eu não sou a favor de maneira nenhuma dos tarefeiros. Continuo a dizer que neste momento o Serviço Nacional de Saúde é refém dos tarefeiros. Que alguém quer opinar sobre isto, doutora? É porque eu acho que isso é... Alguém que já foi tarefeira. Não, vamos lá ver aqui uma coisa. Epá, Centro de saúde, mas eu acho a vir fazer umas horinhas, não há consultas. Aos 100 médicos neste Mas momento, por exemplo, não há o sistema de saúde não está comatoso, o sistema de saúde não evoluiu. O problema é que nós queremos fazer um sistema de saúde hoje como fazíamos há 20 anos atrás e a realidade é completamente diferente. Completamente. O mundo hoje não é o mundo que era há 20 anos e, portanto, nós não podemos ter os mesmos princípios básicos que tínhamos há 20 anos, porque não há nada igual. E os tarefeiros são um fruto da não evolução do sistema. não, eu continuo a dizer que os tarefeiros são os indivíduos espertos da medicina que conseguiram pôr refém o Serviço Nacional de Saúde, que hoje não funciona se eles não tiverem. E se eles prometeram há dias... Quem é responsável por isso, Carranca? Foi a primeira pessoa, penso que terá sido... Isso não vale a pena arranjar anátomas, isso lá as pessoas... Foi a pessoa que tratou. A filosofia judaica cristã quer sempre um tipo para lhe cortar o cinto. Mas isto é vítima. Há dois responsáveis, na minha opinião, por ausência de reforma no país, na saúde. Que é isto que a gente está a falar? A gente não sai daqui. Isto é, os tarefeiros são consequência de uma não reforma da saúde. Claro. E tudo o resto. Vamos lá ver uma coisa. Eu vou-vos dar um exemplo. O serviço de cirurgia, do qual eu fui diretor até há 2 meses atrás, durante quase 20 anos, com interregno em que o Carranca me substituiu, e substituiu e bem, nós tínhamos um quadro com 18 médicos, chefes de serviço, que é a minha categoria, assistentes graduados, portanto séniores, e portanto, proporcionalmente assistentes hospitalares, e fazia isto 22 elementos. Vocês sabem quanto é que comporta hoje o quadro? 10. Vocês acham que com 10 fazem trabalhos de 22? Respondam-me sobre isto. Isto significa o quê? Isto é uma falta. Aqui já não é de reforma, obviamente, aqui é um problema de gestão de cima para baixo. De cima para baixo. Isto é naturalmente uma má gestão. Isto é, fazer contas que o Carranca vai sair no ano 2000, o MED vai sair no ano 2024, o Louro sai. Isto é fácil de fazer. E, portanto, mas isso obriga a tomar medidas, nomeadamente a repovoar ou a repor o número de recursos. Eu estou a falar de médicos, enfermeiros, auxiliares, que faltam muito mais, se calhar, que os outros profissionais, ou tão importantes como os outros profissionais. Estou a falar disso. Isso não é feito, isso é inadmissível, é absolutamente inadmissível. E, portanto, neste momento, não tem outra... Depois, portanto, vários governos recorreram a este expediente de contratar. Portanto, isto é um engodo, obviamente, isto é uma oportunidade de negócio e de ganhar dinheiro. Isto é uma espécie de mercenarismo. Portanto, criar um nicho que viram que dava dinheiro, obviamente. Quem é que criou isto? Foram os próprios políticos. Depois já há um que teve tudo para fazer uma reforma com os partidos que estavam à volta, que esteve até há 2 anos no governo. Maria absoluta. Não fez, porquê? Porque não quis, caros companheiros. Não quis fazer.
E, portanto, por isso é que eu digo, os políticos vivem E agora, promessas. vamos ouvir a parte política. Eu agora queria passar e dar a bola também a outros intervenientes e já agora aproveitar uma piada. Vossa reforma, eu sou do mundo florestal. Vocês se queixam. Reformas a 4 anos. Eu ontem fiz um contrato a 24 anos com um senhorio. Eu ainda por cima trabalho na indústria da celulose, que dizem que é rápida, mas demora muitos anos. E demora muitos mas sabes anos. qual é? Qualquer público, quando vocês falam. Sei que foste falar dos incêndios florestais. Era mais um bom exemplo de falta de planeamento em Portugal. Mas isso é uma consequência que nós há muitos anos falamos agora estão a falar, por isso há aqui uma transversalidade a nível setorial. Mas sabes qual é a diferença? É que se eu te perguntar em determinado terreno quantas árvores tu vais precisar de repor nos próximos 10 anos, tu sabes-me dizer. Se eu perguntar a um diretor de um hospital quantos médicos se vão reformar daqui a 10 anos e quantos médicos ele espera, sem ser por reforma, que vão sair do hospital nos próximos 10 anos, eu aposto contigo que há muito poucos no país que me sabem responder a esta pergunta. Não sabe nem ele, nem acima da nem sequer a Ministra da Saúde sabe responder a isso. Mas eu agora queria passar aqui a bola, também aos outros intervenientes, e já agora aqui à Maria Pepe, porque ela está na linha da frente, né, num hospital público, e tu dizes que nós falámos aqui, e tens de mediar doentes que muitas vezes estão chateados com tempos de espera e com burocracias, que é o que temos estado aqui Qual é a tua fórmula para te manteres bem e transpareceres calma? Não é muito fácil, porque eu própria, como cidadã, não é que também me consigo pôr no lugar das pessoas, tenho os dois lados. Por um lado, compreender o que falta, que é muito. Nós temos coisas boas que já evoluíram, mas temos coisas muito más. Porque se os hospitais de Portimão, por exemplo, estão cheios, é porque na saúde primária, ali os saúdes primários, os centros de saúde não dão resposta. Tudo conversa, nada de SNS 24 nem nada, porque não há resposta nesse sentido. Pronto, as consultas são muito poucas, apesar de agora com as USFs termos consultas mais atempadamente, mais proximidade com os utentes, que já foi uma coisa boa que eu faço parte e estou contente por isso. De todas as formas, não é suficiente. E depois estou rodeada por exemplo, essa parte dos tarefeiros, que vejo que quem não tem médico, fora de quem não entrou nas USFs, por exemplo, quem não tem médico em Portimão, não é? Para falar médico de família, correto? Médico de família, que agora já são muito menos, porque há várias USFs. Contudo, as USFs não dão resposta total ao número de utentes que têm. Já isso agora, não. desculpa, só aqui um pequeno à parte que li hoje, porque eu preparei-me para isto, preparei-me para isto e vi que o Algarve, há falta de 18% de médicos de família, está um pouco acima da média nacional, são 14%, o pior é Lisboa e Val do Tejo. Sim, nestes últimos anos, pronto, com as USFs. Mas o Algarve nem pode ser visto como um todo, porque o Barlavento e o Sotavento têm realidades muito diferentes, nomeadamente no sistema de saúde primário, onde o Sotavento está muito à frente do Barlavento. Muito. E a Serra e o Borrecal também têm realidades diferentes também, não é só Sotavento e Barlavento. Sim, mas quem está no interior, o acesso que tem é completamente diferente de quem está nas cidades do litoral. Como o doutor americano diz na área dele, houve um retrocesso enormíssimo, se a população triplica e equipas diminuem. Sim. E é que não há sequer pessoal, não há mesmo. É horrível. Voltando à pergunta que me fizeste, como é que se acalma, como é que se fala, isso não é fácil, porque as pessoas vêm a nós somos ali o pivô da empresa, entre aspas, e nós somos o primeiro embate para tudo, não é? E tu sabes da realidade, sabes de pôr no lugar das pessoas, como eu aprendi a fazer, intuitivamente fazia e cada vez mais o faço, mas é muito complicado. Eu também vejo má gestão em toda a área, mas nunca somos ouvidos. Nós não temos as coisas mais básicas para trabalhar e temos que estar a fazer o nosso trabalho e bem, muitas vezes, tentando fazer o nosso melhor, mas não é fácil, porque nunca ninguém é ouvido, nem os médicos, nem nós. Por exemplo, não há carros para os domicílios. Podíamos dar uma resposta, não há. Claro que há um raio-x que pode ir a casa, fiquei super feliz. Fomos nós, a USF, a estrear. Que bom, equipamento. Mas o carro tem 300 anos e está a cair e não tem ar-condicionado.
Então, E agora está uma frota de carros parada há 2 anos, elétricos, todos top de gama, 2 anos parados, porque ninguém sabia mexer, porque não havia formação, mais gestão outra vez. Também acontece, precisa ser transversal ao Estado. E já agora, passava a bola. A má gestão vai por todo o lado, mas Pronto, ninguém que é é transversal ao ouvido. Estado. Eu peço desculpa, eu estou sempre burocracia, transversal ao Estado, todas essas coisas. Havia o homem que vai fazer a reforma. O homem é que vai fazer a... Mas já passei, Mas deixa-me dizer-te uma coisa que é uma ideia muito importante e que foi aqui dita, e que é uma ideia que as pessoas às vezes não têm noção. Os sistemas de saúde funcionam em equipa, e a equipa vai desde o administrativo aos enfermeiros, aos médicos, aos auxiliares, a toda a gente que trabalha, porque estão aqui 3 médicos na mesa e eles os dois de certeza que têm o mesmo feeling que eu, que é completamente 4, vocês já é reformado, vocês já não eram médicos, não estava a contar consigo. Está fora de jogo. Que a maneira como o doente é tratado pela parte administrativa transforma completamente uma consulta, de uma consulta problemática a uma consulta não problemática. E nós todos já sentimos isso. E, portanto, o trabalho de equipa é essencial e muitas vezes menospreza-se esse trabalho de equipa. Nomeadamente, o Dr. Mircano há bocado falava dos auxiliares, que têm uma grande rotatividade, até nós temos muitos que têm trabalhos sazonais, no verão, etc. Mas nós todos gostamos de trabalhar com aqueles auxiliares antigos que têm muitos anos, que sabem perfeitamente como é que o doente deve ser tratado e como é que há de levar o doente. E esse trabalho de equipa que muitas vezes é muito... E, porque portanto, esse trabalho de equipa pôr-se no lugar tem da que... pessoa, pronto, não é? Exatamente. Pôr-se no lugar do doente. E, portanto, esse trabalho de às vezes equipa não tem tem que ser nada para valorizado. dar. É que às vezes tem a sensação não tem nada para não dar. concordo nada não com... há consulta hoje, não há consulta amanhã. Mas não concordo nada consigo, tem às tudo vezes, para dar, porque não. o trabalho de equipa, nem que seja uma palavra não é nesse de aspecto, solidariedade, tem sempre alguma coisa para dar. Validação autêntica. Eu estou a dizer no sentido, por exemplo, hoje não há consulta. Não tem um recurso e a para pessoa dar. vem ali desesperada e hoje não tenho. E então acabo por ter que dar a volta sem ter nada para dar, entre aspas, de dar, porque não há consulta. E a pessoa vem desesperada. E às vezes vem 2 dias e 3. E quando falamos tantas vezes de reforma, a reforma tem que ser uma reforma global em que englobe as equipas. E as equipas são, de uma maneira determinante, essenciais para o bom sucesso do sistema. Então, se me permitem, já Sim. no dia 7 de agosto houve uma greve de saúde no Algarve, não é? Um dos principais fatores foi falta de pessoas. Eu agora já não tenho meio os números na cabeça, então, a nível de enfermeiros, acho que faltavam bastante, 350 enfermeiros que faltava. Tudo isto, como é óbvio, gera tensões, gera burnouts, gera tudo e mais alguma coisa, na qual a Maria tenta ali fazer um pouco de almofada, ela também sofrerá com isso, e eu agora passo a bola aqui à Ana Martins. Mais de metade dos portugueses, 101%, sentem-se escutados ou em risco de burnout. E mais de 1/3, 36%, têm problemas de saúde mental. Mas só 3% fazem terapia. Revela um inquérito europeu divulgado em outubro passado. Como vês a saúde mental? Como queres fazer agora? Eu vou-te fazer as 3 perguntas, mas como faz? Em Portugal, no Algarve e já agora na comunidade médica, se é que há esse tipo de estudos. Bom, antes de mais, boa noite a todos. Bom, se falar de saúde e se a nossa saúde está doente, a nossa saúde mental não está de todo melhor, não é? E se há escassez de recursos na saúde de uma forma global, na saúde mental é catastrófico. Pronto, de facto tem havido um aumento muito significativo dos níveis de sintomatologia, não é? De depressão, ansiedade, burnout, não é? Entre outras. E de facto... Só uma coisa, podes-me confirmar, isso foi-me dito, uma pessoa, podes-me confirmar se isto é verdade, ou seja, no Beilavento, eu julgo que é no Beilavento ou em Algarves, não existe pedopsiquiatras entre os 12 e os 18 anos. Sim, isso tem oscilado, eu não sei precisar neste momento como é que está, de facto, não sei se algum dos colegas Temos uma colega que faz algumas horas de consulta de pedopsiquiatria no Barlavento, mas nem sequer tem um horário completo. Sim, a situação é muito problemática. Nós muitas vezes temos tido conhecimento de muitos jovens, crianças e adolescentes que de facto têm que ser, quando há qualquer situação dessas, são encaminhados para Lisboa, não é? Portanto, são postos numa ambulância, chegam lá, horas de espera, e depois, dependendo da situação, voltam para baixo na mesma ambulância ou ficam internados. Portanto, e depois não há continuidade sequer da resposta, muitas vezes, não é? Porque não é só o atendimento no momento, mas depois é a continuidade,
que é muito problemática. E depois a questão da própria articulação entre a questão da pedopsiquiatria ou o serviço de psiquiatria, o atendimento e acompanhamento psicológico, não é? Portanto, não há obviamente sequer recursos minimamente suficientes para as necessidades em função do aumento das mesmas. No que toca à questão dos profissionais, não é? Naturalmente, não é? Os profissionais também, e há muitos estudos relacionados com stress, burnout, nomeadamente em profissionais de saúde, de uma forma global, e são dos profissionais que têm maiores indicadores ou níveis mais altos a este nível, sim. Já agora, ao nível da pedopsiquiatria, tu vês bem a proibição do telemóvel nas escolas até ao 6º ano e a proibição cá, na Austrália, das redes sociais? Bom, eu acho que, não sei se a proibição é o caminho, acho que a educação é mais importante ainda do que a proibição. Agora, o problema é que, se calhar, e os pais têm aqui um papel muito importante na regulação, não é? Destas questões. O problema é que, se calhar, tal e qual como, por exemplo, com o álcool, se calhar, antigamente, se não houver proibição do consumo de álcool até determinada idade, se calhar há pais que são permissivos e até permitiriam esse consumo, não é? Se calhar com os telemóveis temos as mesmas questões. E de facto isto tem tido uma escalada assim muito significativa na utilização, sem qualquer supervisão. Os miúdos já não vão brincar para a rua, os adolescentes já não se encontram tão frequentemente fora de casa, não é? Acha-se que estão ali em casa e que estão muito bem, mas obviamente todos sabemos que aquilo é uma ferramenta, não é? Que os põe em contacto com muitas coisas e com muitos perigos, digamos assim. Eu posso acrescentar aí só duas coisas. Uma que eu já disse em várias assembleias municipais, que é: há muito silêncio nas ruas, não se ouve as crianças a brincar, e depois já passaremos... Posso só uma à parte, e há quem se incomode quando há ruído nas ruas, não é? Há pouco tempo veio uma notícia de alguém que queria... Em Braga, isso foi em Braga, assim, foi violentíssima. Mas já vou passar depois aí mais à frente essa questão. E também, a minha mulher é professora, que é a questão de que estamos a deixar as crianças hiper protegidas na vida real e altamente à vontade na vida online. E por falar nisso, já agora passava aqui à Raquel. Em 2019, a OMS declarou que a hesitação em relação às vacinas é uma das 10 maiores ameaças à saúde pública existentes no mundo, com o sarampo e a varíola, peço perdão, isto aqui já é da cerveja, em destaque. Sendo influencer nas redes sociais, e muitas teorias da conspiração vêm daqui, como vê este aumento do movimento anti-vacinas e as suas consequências para a saúde pública? Isto é uma coisa que eu costumo falar muito nas redes sociais. Acho que todos nós temos visto as notícias, particularmente americanas, e acho que estamos todos cientes da desinformação que acontece neste momento diariamente nos nossos telemóveis, particularmente em muitas destas plataformas. Nós estamos a falar, somos um país altamente desenvolvido, no hemisfério norte, o norte global, um país industrializado que tem, ou seja, todas as ferramentas para ter neste momento taxas de cobertura vacinal entre os 98% e os 99% para qualquer tipo de vacina, e só não podemos ter 100% porque há pessoas que efetivamente não as podem fazer. No entanto, nós, não é o caso de Portugal, continuamos a ser o país do mundo com maiores taxas de cobertura vacinal, não sabemos exatamente porquê, continuamos a tentar estudar qual é que é este mistério, este milagre que faz com que os portugueses estejam muito, confiem bastante nas vacinas, mas infelizmente não é verdade para o resto dos países industrializados, e digo industrializados e falo do norte global porque nós temos o dinheiro para pagar as vacinas, que infelizmente não é o caso do sul global, e é por isso que não têm taxas de cobertura como as nossas. Nós passámos de ter uma taxa de cobertura de 95% nos Estados Unidos para a vacina do sarampo para estarmos à volta dos 80%. Isto é absolutamente inadmissível. Nós temos neste momento crianças a morrer no Texas de sarampo, quando é uma doença que podia estar eliminada. Não é, mais uma vez, o caso de Portugal, só que o que é que começa a acontecer? Nós somos vulneráveis àquilo que é o discurso online. Nós somos vulneráveis à importação de doenças, de alguns casos, e infelizmente já aconteceu uma outra vez existirem mortes em Portugal por sarampo, em pessoas que não podiam fazer a vacina e, portanto, não a tinham feito, ou em que a vacina não foi eficaz, e houve algum caso de imigrantes, por acaso não foram imigrantes, até foram turistas, que não estavam vacinados,
por opção e que trouxeram as vacinas, trouxeram as doenças. Isto é um dos maiores riscos, ou seja, em termos de saúde pública, que é as pessoas esquecem-se que as doenças não têm fronteiras, elas migram connosco, elas vêm connosco quando nós vamos de férias. O que é que eu acho... É difícil dizer porquê, mais uma vez, porque os estudos ainda não nos conseguem esclarecer isto. Eu acho que Portugal, nós continuamos a ter taxas de vacinação muito boas. Acho que o Covid foi um abanão para a saúde pública, porque nós não estávamos à espera das pessoas não confiarem e não estávamos à espera dos profissionais de saúde não confiarem na vacina da Covid. Foi um dos maiores milagres da ciência moderna e da tecnologia. Não foi bem um milagre, porque na verdade a vacina do Covid é baseada em tecnologia que já existia há mais de 10 anos, mas foi uma coisa que foi a primeira vez que nós conseguimos juntar esforços para fazer uma vacina em tão curto espaço de tempo. Demonstrou-nos que, infelizmente, parece que a saúde pública e a vacinação está um bocadinho sobre ataque e que temos que começar a reforçar a nossa comunicação. Eu acho, ou seja, eu faço nas redes sociais porque é onde está muita população jovem neste momento e é onde eu sinto que conseguimos ter algum impacto, particularmente agora nos pais mais jovens que começam a ver os conteúdos dos americanos e pensar, será que eu devia vacinar ou não os meus filhos? Bom, é aqui que eu tento intervir, eu e vários outros colegas. Preocupa-me muito, e acho que qualquer pessoa aqui a ouvir ou nesta sala se deveria preocupar. Nós temos pais, certamente, avós, tios que faleceram de sarampo, que têm ainda comorbilidade, ou seja, consequências de poliomielite, por exemplo. Todos nós conhecemos certamente alguém nessas condições, pessoas que sofreram ou morreram com tosse convulsa. Isto são doenças que não precisavam de existir. E acho que todos nós podemos concordar aqui que temos todos de ser agentes de saúde pública e continuar a promover a vacinação. E agora, já que estamos na época gripal, não se esqueçam de fazer a vacina da gripe. E já agora, então, porque o Caetano está muito calado e eu quero pôr o Caetano a falar, vamos aqui passar, porque o motivo também de termos escolhido para esta segunda edição deste Conversas à Mesa foi porque está em consulta pública a proposta de estratégia municipal de saúde. Está quase a terminar, por isso quem quiser que ainda pode dar os seus contributos. Por isso eu pergunto ao Caetano, qual é a tua opinião sobre a mesma e o que fez a oposição no sentido de contribuir para este plano? Bom, antes de mais queria começar por dizer aqui 3 ou 4 coisas muito breves. Antes de mais agradecer o convite à Ana Marta, dizer que é um gosto enorme estar aqui com pessoas, algumas que eu conheço há muitos anos, outras que conheço há menos tempo, mas que fundamentalmente têm muita experiência nesta área. E eu a minha experiência na saúde é do utente, não é? Sou o utilizador do SNS desde que nasci, no antigo Hospital Distrital de Portimão, até hoje, ao fim de 51 anos. Eu costumo dizer que o SNS, para a esmagadora maioria da população portuguesa, é a instituição pública com a qual temos mais contacto ao longo da vida. Começa no exato dia em que nascemos, uns meses antes, não é? E acaba, para a maior parte de nós, no último dia da nossa vida. Portanto, mais até que as finanças, que será a entidade a seguir com quem temos mais contacto, o SNS é verdadeiramente o serviço com o qual contactamos mais durante a vida. E eu queria dizer uma coisa que às vezes nós nos esquecemos, e as pessoas aqui que são jovens há mais tempo que eu recordam-se seguramente disso. O SNS é uma das grandes conquistas do 25 de Abril. É preciso dizer isto sem vergonha nenhuma, sem problema nenhum. E temos que assumir isto de uma forma frontal, porque antes do 25 de Abril, quem se lembra, eu felizmente não tenho essa memória, porque nasci poucos meses antes do 25 de Abril, quem se lembra da assistência pública na área da saúde e quem compara com aquilo que foi construído depois da criação do SNS, estamos a falar de dois mundos completamente diferentes. E felizmente temos o SNS. É verdade, como já foi aqui dito, o SNS hoje está doente, profundamente doente, e precisa de uma reforma profunda. Eu concordo com muitas das coisas que foram aqui ditas pelo Dr. Americano, enfim, pelo outro colega que está aqui, o Dr. Louro, estava-me a esquecer do apelido, peço desculpa, e concordo com muitas coisas, mas há aqui uma questão que foi aqui referida, de uma forma assim, quase en passant, que é a questão do planeamento. Isso é transversal não só à saúde, mas a muitas áreas da nossa vida. Nós somos maus a planear, em Portugal.
Não sei se é por sermos latinos, se é por, enfim, por gostarmos pouco de pensar as coisas. Lá fora pensa-se mais, planeia-se e depois é que se executa. Aqui temos esta coisa de fazer, não é? Muitas vezes quase in extremis, quase à última da hora, fazemos. E depois vai-se ver, como é que fizemos, se fizemos mal ou bem. Muitas vezes, enfim, fazemos aqui uma avaliação, não é? Uma monitorização daquilo que fazemos. Muitas vezes nem fazemos essa avaliação. E depois temos aqui um serviço que realmente está pensado para realidades completamente distintas, de há 20 ou 30 anos atrás, e que hoje não responde cabalmente àquilo que são as necessidades da população, particularmente no Algarve, que é uma região periférica, a todos os níveis. E na saúde isso sente-se muito mais. Enfim, quando vemos notícias e ouvimos todos de familiares e amigos, pessoas que têm problemas relativamente simples, têm que ir para Lisboa, ou às vezes para Faro. Para Faro ainda é o menos, mas às vezes têm que ir para Lisboa. Percebemos que realmente estamos numa região periférica na área da saúde também, e isso requer, como já foi aqui dito, um pacto, um verdadeiro pacto de regime, não é? Que deveria unir agentes políticos, mas não só, a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros, enfim, administradores hospitalares, o próprio Presidente da República. Mas o princípio tem que ser pelos políticos. Mas os políticos não fazem... Depois envolver essa gente toda. Exatamente. Bem, meus senhores, vamos fazer aqui uma pausa, porque vai entrar o sinal horário e os compromissos publicitários. Dentro de mais ou menos 10 minutos nós voltamos e vamos continuar com esta conversa, com este prato bem servido como está a ser. Rádio Portimão. Ora, e cá estamos nós de volta. Vou passar a voz para quem interrompi. Ok, eu vou tentar responder àquilo que o Paulo me perguntou, que é sobre a Estratégia Municipal de Saúde. E a pergunta era de que forma é que a oposição vai dar contributos, era essa a pergunta. E o que é que acha do documento? Bom, a Câmara de Portimão não tem muito o hábito de envolver a oposição na elaboração deste tipo de documentos. E, portanto, como tu disseste, ainda agora foi iniciado um período de consulta pública, que ainda está a decorrer, até creio que 27 ou 28 deste mês. Nós, eu falo para a força política que representa na Assembleia, que é o CDS, nós vamos fazer um documento no âmbito da participação, embora depois teremos seguramente a oportunidade também de discutir o assunto quando ele for discutido e votado na Assembleia Municipal. Eu espero que a proposta que está em consulta pública seja só mesmo um esboço, um draft, porque quando li o documento fiquei um bocadinho assustado com as opções que lá estão. Eu tomei aqui algumas notas, para não falar de cor, que eu às vezes baralho-me aqui com os números. O documento tem 151 páginas. E das 151 páginas tem cerca de 11 páginas com propostas. Ou seja, numa estratégia tem sobretudo inventariação, identificação, estatísticas, e depois tem muito pouco de propositivo e quase nada de prospectivo. Um documento estratégico tem que ser prospectivo, ou seja, tem que avaliar o que existe e tem que apontar um caminho com opções, com metas temporais e com critérios de avaliação, que se falava ainda agora aqui na primeira parte, o doutor falava disso e bem, muitas vezes é o que nos falta, que é avaliar, monitorizar o que é que estamos a fazer. O documento aponta aqui 4 medidas fundamentais, 4 propostas. 1, apostar na literacia em saúde. 2, apostar no envelhecimento ativo. 3, condições crónicas e saúde mental. 4, saúde em todas as políticas, que é uma coisa mais ou menos assim, digamos que é um saco onde tentam meter tudo. Depois, não tem critérios de monitorização, não tem prazo de monitorização. Portanto, o horizonte temporal expectável é de 2026, se for aprovado para o ano, a 2030, mas não diz ao fim de quanto tempo é que vai ser avaliado. Não diz sobre critérios, não sabemos se vai ser avaliado no fim da execução, a meio, no primeiro terço, não sabemos. Depois, por exemplo, não cumpre com aquilo que está no Decreto-Lei 23 de 2019, foi o Decreto-Lei que transferiu as competências na área da saúde, algumas, para os municípios. Por exemplo, quando se fala aqui que as estratégias devem prever os equipamentos e instalações a construir para responder às necessidades. Nada se fala aqui, inventaria-se aquilo que existe hoje, identifica-se, mas, por exemplo, não fala daquilo que é necessário construir nos próximos 4 ou 5 anos, ou recuperar ou reabilitar. Por acaso, aqui em Portimão temos um centro de saúde que é relativamente recente, mas o centro de saúde de Alvor precisa de dar uma qualificação, a Moçoia Grande então mais ainda, por exemplo, e estou a tentar falar das 3 freguesias do concelho.
Depois, há uma ausência também qualquer, completa de referência, por exemplo, a questões relacionadas com o exercício físico, com o meio ambiente, são questões que têm influência na saúde, e, portanto, eu diria que é um documento, a nível perspectiva, a nível de estratégia, é um documento pobre, pelo menos em termos de proposta. Enfim, não vou dizer que é um documento, porque não é um documento acabado neste momento, é uma proposta que está em consulta pública. Daí eu ter dito ainda agora que espero que seja só um draft e um ponto inicial, e que sofra melhorias consideráveis até à sua fase final. Porque se eventualmente fosse este o documento que fosse para a aprovação no final, eu diria que como estratégia é um documento que não serve para aquilo que o Conselho de Portimão precisa. Já agora passo a palavra a outros, se querem dar alguma. Não, eu voltava a dizer que os políticos são pródigos em promessas. O que o doutor acabou de referir é exatamente isso. O que nós temos em cima da mesa é um manifesto político, não é um plano estratégico nenhum. Mesmo com o manifesto político é muito pobre, doutor. Mesmo assim é muito pior pobre. Ainda, significa que a gente isso não vai passar provavelmente da caneta, significado em termos daquilo que é o benefício da comunidade, vamos ter zero. É isso que a gente está aqui a constatar, é isso que eu quero dizer. Porque obviamente quando a gente fala, há 10 vetores importantes que o doutor falou e falou bem. Na saúde, é a doença. Obviamente, quando a gente fala de saúde, primeiro falar na doença. Mas e depois temos que falar no ambiente da saúde. Portanto, são fatores importantíssimos. E depois, prevenção e responsabilidade pessoal. Quando a gente fala da responsabilidade pessoal, é de todos, é de toda a comunidade. Não é só de quem trabalha na saúde. Depois, o papel daquilo que são como é que se diz, os instrumentos da saúde, em termos de investimento, aquilo que o doutor falou, recuperar centros de saúde, olha, comecem por pintar o hospital, que aquilo é uma vergonha, a autarquia podia fazer. E não isso. não é só pintar. O serviço de urgência, quem chega ao serviço de urgência? Doutor, aquilo é uma considerável falta de humanidade, é só chegar ao serviço de urgência. Doutor, eu começo a sala de espera, não é? Eu admito que os profissionais, se calhar, não frequentem a sala de espera do serviço de urgência. Eu, por acaso, enfim, por uma coincidência, na quinta-feira tive que ir à urgência do hospital. E sempre que vou à urgência, felizmente não vou muitas vezes, mas sempre que vou, o primeiro embate que o utente tem é muito desagradável, porque não há condições de conforto para quem está ali, às vezes 5, 6, 7 horas à espera. Não há condições de algum conforto, quer em termos de temperatura, quer em termos as próprias cadeiras que existem ali não são confortáveis. O meio ambiente é muito desagradável, é hostil para o utente. Imagino, enfim, e isso poderão falar melhor do que eu, as condições para quem ali trabalha não são melhores, se calhar são piores ainda. Porque eu às vezes olho para os profissionais que estão ali a trabalhar, médicos, enfermeiros, auxiliares, e eu não gostaria de trabalhar naquelas condições. Nem ninguém. Pronto. E é muito difícil prestar um bom serviço ao utente naquelas condições. E por isso eu acho que enfim, temos que louvar e temos que elogiar tantas vezes as pessoas que trabalham em condições muito, muito complicadas e fazem um trabalho que é difícil, estão a lidar com vidas humanas, em pessoas às vezes em sofrimento enorme, com acidentes, com doenças, etc. E fazem um trabalho, quer dizer, que é muito meritório naquelas condições. Mas não há manifestamente condições de acolher pessoas naquela urgência. Começa logo pela urgência. Nem vou falar depois dos outros serviços, quer dizer, que terão as suas especificidades, embora eu diga, daquilo que eu conheço do Hospital Portimão, não conheço o hospital todo, felizmente, ou infelizmente, a urgência, se calhar, para o utente, será dos piores serviços. Porque o internamento, se calhar, funciona muito melhor que a urgência, em termos de condições físicas e até de condições para os profissionais de saúde. A urgência é a própria decisão clínica, aquela sala enorme da decisão clínica. Eu vi coisas naquela sala, infelizmente, nunca mais vou esquecer na vida, em termos de condições para os utentes e para os profissionais de saúde. Coisas quase, enfim, passo o exagero, quase próprias de um hospital de campanha em cenário de guerra. Foi num cenário muito específico, não foi no Covid, foi antes, uns anos antes, foi num cenário, num contexto de muita afluência à decisão clínica, mas com condições muito, muito, muito complicadas. E, portanto, é preciso dizer que as pessoas que trabalham ali, no dia-a-dia, que dão o seu melhor, que se entregam de corpo e alma, enfim, em tratar as pessoas, os utentes que ali vão, fazem aquilo que muitas pessoas não fariam, se calhar, nas mesmas circunstâncias. Porque, manifestamente, não há condições, às vezes, se calhar, para trabalhar e para fazer o seu papel. Eu já agora, continuando na estratégia, na proposta número 4, nós, como associação, entregámos um documento
para ajudar nesta estratégia, são as nossas considerações. Temos algumas, não vou aqui relatar todas, mas pegando aqui nas palavras do Caetano, na proposta número 4 da estratégia Saúde em todas as políticas, esta coisa, este chavão, nós, a Associação, propomos criar uma subproposta denominada Saúde Ambiental. Um pouco que já foi aqui falado, na qual achamos que os espaços verdes são necessários ao bem-estar da população. Ao jargão de Portimão é betão, e como todos, e temos estado aqui a ver que os espaços verdes, azuis também, que é outra nova denominação, e há muitos anos ouvimos falar do Parque Urbano no Barranco do Rodrigo. Eu acho que julgo que já vem dos anos 90, eu só estou aqui em Portimão desde 2011, mas acho que vem dos anos 90 já. Um viveiro da reabilitação do viveiro municipal, que é um local especial e identitário de Portimão. Isto é para o Caetano, mas pode ser também para os outros convidados. Pensas, como dizia a Câmara na sua exposição Portimão 2034, que estarão prontos a funcionar nesse ano, ou esperemos antes, pelo menos estas duas realidades do Parque Urbano do Barranco do Rodrigo, do Viveiro, como outras mais espaços verdes que já se sabe, e não só por questões climáticas, mas agora vamos falar mais da parte da saúde ambiental, que tem a ver com a saúde mental também, e depois de prevenção também, de exercício físico, para os putos não estarem só em casa nas redes sociais e a jogarem jogos, na prevenção, para por cima, para a pressão brutal que vamos ter de cada vez mais pessoas idosas. Ao Caetano e à Ana, o que é que se estes destas duas necessidades, este tal parque urbano que se fala há muitos anos, na qual eu, Paulo Maio, pode ser que eu ainda consiga ver um dia aquilo feito. Tentando responder àquilo que perguntaste, essa exposição que falavas é do Alfagar? Era aquela eu não seria muito crédulo em relação a essa exposição. Assim, isso foi em contexto pré-eleitoral, nós sabemos todos o que é que isso significa, não é? E, portanto, não sei até que ponto é que aquilo será para levar a sério, pelo menos completamente a sério. Relativamente ao Parque do Barranco do Rodrigo, eu não sei se a ideia do parque ali remonta aos anos 90, do século passado, mas eu lembro-me de, em 2005, alguns no verão de 2005, creio que em julho, na altura não estava na Assembleia Municipal ainda, mas fiz uma intervenção como cidadão no público. Discutia-se na Assembleia um modelo mais ou menos económico que passava por instalar ali naquele terreno um complexo desportivo, que era um estádio, um pavilhão desportivo e uma piscina. Que tem lá uma pedra. É capaz de ter mais que uma. Sim, deve ter várias. O meu irmão esteve lá, tem lá 3 e depois havia uma zona remanescente, que era uma zona considerável, que iria ter um equipamento comercial e uma zona residencial. Isso levou à aprovação de um plano pormenor, que teve em vigor até há pouco tempo, até há pouco menos de um ano. E na altura não havia aquilo que existe hoje, que é o Centro Comercial Aqua. E, portanto, a ideia seria implementar ali, enfim, dizia-se na altura que o Grupo Auchan teria interesse em pôr ali uma grande superfície comercial. Na altura chamava-se o mercado Jumbo, era a denominação que eu tinha na altura. Entretanto, aparece o Aqua. E não aparece, e entanto remodelaram também o estádio do Portimonense, portanto deixou de haver necessidade de haver um equipamento desportivo com aquela natureza, e o plano não foi executado. Esse plano, que foi agora revogado há pouco tempo, há pouco menos de um ano, não foi executado. Eu lembro que em junho de 2005, nessa Assembleia, propus, como cidadão, que fosse feito o equipamento desportivo e que a área restante daquele terreno fosse aproveitada como pulmão verde, como parque verde urbano. Dei como exemplo, enfim, salvaguardadas as distâncias, obviamente, o Central Park em Nova Iorque. Obviamente que não é exatamente aquilo que há em Nova Iorque, enfim, mas a ideia, digamos, o conceito seria uma coisa desse género. Na altura disseram que não podia ser, porque havia a questão do financiamento e tal. Eu até sugeri, havia um mecanismo que ainda existe na lei, que era a própria Câmara na altura, ainda não estava sobreendividada, emitir dívida pública para financiar essa obra, coisa que outras câmaras fizeram para o país fora e com sucesso. Entretanto, creio que há 2 anos, foi sugerido pela então Presidente da Câmara, Isilda Gomes,
que aquele terreno fosse, uma vez que o plano não foi executado, fosse aproveitado para fazer um campus universitário. E, portanto, a ideia que está agora em cima da mesa, e está uma proposta que teve consulta pública este ano, de elaboração de novo plano para aquele terreno, é pôr ali o campus universitário da Universidade do Algarve e o remanescente ser para um espaço verde. Eu temo que o espaço verde que prometem seja um mero jardim, porque não estou a ver como é que aquele terreno vai levar um campus universitário, residências universitárias que foram também faladas, e suportar ainda um verdadeiro parque urbano. Que a cidade carece, enfim, pão para a boca, não é? Portanto, a minha ideia continua a ser, eu até sugeri, já numa Assembleia, que o equipamento universitário devia ser noutro sítio da cidade. Há um terreno em frente ao hospital que não é público, mas podia vir a ser, onde agora fizeram uma terraplanagem para pôr lá um parque improvisado de estacionamento, que eu acho que eventualmente teria alguma utilidade em pensar-se aí o centro universitário, o campus, até tentando ali atrair mais valências do curso de Medicina do Estado do Algarve, com ligação ao estabelecimento hospitalar, cá em frente. Poderia ser uma forma de criar ali digamos que um polo de atratividade para o curso de Medicina também, da Universidade do Algarve. Disseram que não era possível. Portanto, eu temo que realmente não haja condições para ter um verdadeiro parque verde que a cidade precisa ali no Barranco do Rodrigo. Porque, aliás, a questão que eu estou aqui a falar do campus universitário foi pensada para ali, não sei como, nem porquê. Porque não há um estudo para a instalação desse equipamento naquele terreno. Não há um estudo de tráfego feito sobre as implicações de instalar ali um equipamento desses, com mais residências em cima. E, portanto, como estávamos aqui a dizer, as coisas decidem fazer-se, mas não se estudou, não se planeou, não se pensou se é errado, se é certo, se eventualmente há sítios alternativos com melhores condições. E eu acho que aquele sítio, porventura, seria o último espaço com dignidade suficiente para termos um parque urbano a sério em Portimão. Portimão tem tido aqui um problema ciclicamente, estou a falar de há 20 anos para cá, pelo menos, ou mais, que é os espaços verdes que são pensados são espaços quase decorativos. Não são espaços de fruição para a população, para que as pessoas possam estar a conviver, a passear, a fazer desporto, a fazer um piquenique, a juntar-se meio das pessoas, enfim, com uma guitarra, a tocar música, ou a conversar, ou o que seja. Como nós vemos em cidades médias para esse país fora. Enfim, há cidades que todos nós conhecemos que têm zonas no centro, zonas verdes, parques verdes, que têm esse cariz. Nós aqui não temos essa área. Falou-se aqui há uns anos de fazer um parque verde na Companheira. Eu não sei se vai acontecer, enfim, creio que no Bom Retiro, se não me falhar a memória. Teria uma vantagem, que era a ligação ali à zona, quase à zona ribeirinha, ou pelo menos à zona ali da Ribeira de Boina. Eu acho que o sítio que estávamos aqui a falar, ali ao pé da aldeia das Sobreiras, do Barranco do Rodrigo, tinha, além da zona, que é uma zona, enfim, de transição entre duas freguesias, é uma zona de passagem para muita gente, é aquela frente para o mar, não é? Quem está ali junto à aldeia das Sobreiras consegue ver o mar. E depois havia uma grande vantagem, que é a possibilidade de eventualmente criar-se ali um corredor à zona da Praia do Val. Porque aquilo no limite vai dar ali à zona, portanto, ao final do Val de França, quase a chegar à Praia do Val. E podia ter essa ligação à frente do mar, que seria uma coisa interessante também. Não sei, espero que haja ali alguma capacidade para pensar e eventualmente para recuar naquela decisão do campus universitário e pensar aquele espaço só como espaço verde. Pegando aqui um bocadinho no que estava a ser dito e falando da importância dos espaços verdes, e até mais do que espaços verdes, espaços até infantis, não é? Também. Eu cresci em Portimão e na altura havia vários parques infantis. E hoje em dia os poucos parques infantis que existem, muitos eu acho que são muito pouco apropriados para o desenvolvimento, para brincar, para o desenvolvimento psicomotor das crianças. Muitos deles estão danificados também, não é? Têm os utensílios danificados. Eu tenho filhos que agora já são um bocadinho mais crescidos e já não são utilizadores, mas que foram durante algum tempo e muitas vezes era a que parque é que vamos, e invariavelmente a escolha era muito reduzida, não é? Pronto. E isto de facto é uma coisa que depois não traz aqui a atratividade de levarmos os miúdos para a rua, não é? Dos miúdos estarem, brincarem, socializarem. E já não falando depois nos mais...
Exatamente, não é? Exatamente. Já para não falar nos adolescentes, que depois, que espaços é que existem para um conjunto de adolescentes irem, por exemplo, jogar à bola? Não existem, efetivamente não existem. Para irem fazer um jogo de basquete. Nós temos aqui municípios em redor que têm vários campos espalhados nos bairros, por exemplo, não é? E aqui não há. Havia ali na antiga Casa dos Pescadores, que entretanto foi feito um parque de estacionamento, por exemplo. Pronto, que acho que é o único espaço onde isso acontece. Agora há novamente no Parque da Juventude, sim, não é? Mas obviamente é altamente insuficiente, não é? Porque são 2 campos para um município inteiro. E, portanto, quer em termos de zonas verdes, sem dúvida que é fundamental, não é? Para a prática da atividade física, para o convívio, para a socialização, quer também em termos de parques infantis. E agora começaram a retirar coisas dos parques infantis, isto aqui é uma parte que os escorregas, por exemplo, deixaram de existir nos parques infantis. Em alguns parques, por exemplo, o Parque da Juventude tinha um escorrega, e deixou de ter. Sim, a nova versão do Parque da Juventude não tem escorrega. Nós estamos a criar flores de estufa, tem a noção disso. O que é muito mau, não é? Porque eles precisam desenvolver efetivamente competências, não é? Precisam de brincar, precisam de socializar, precisam de ser expostos ao risco. Exatamente, temos tanto medo dos riscos, não é? Agora fizeram 2 novos, mas é tudo protegido, é tudo sim. Tem algumas coisas interessantes, mas quer dizer, um parque infantil sem escorrega parece um parque infantil, não é? Mas todos os parques que eu conheço, eu não conheço o novo Parque da Juventude. Mas todos têm um escorregazinho. Pronto. Não escorrega, mas está lá um feitio. Areia já não há. Não, areia deixa de ser utilizada. Eles são feitos de um material que escorrega pouco. Escorrega muito pouco. As minhas netas escorregam a pé. Pronto, é para desincentivar a utilização. Exatamente. Mas eu agora, só por causa disso, li um artigo feito pela Faculdade de Metricidade Humana que utilizou os meninos da escola primária da zona da Cruz Quebrada, levou-os para Monsanto, aliás, para o Jamor, e os meninos não sabiam subir a uma árvore e, mais difícil, não conseguiam descer. Portanto, hoje a motilidade está para a minha idade, que vai fazer o Pilates, que é para poder apertar os sapatos. E o yoga. Mas não é surpreendente, de facto, não é? Porque as competências motoras são muito pouco treinadas hoje em dia, não é? E nenhum pai vai deixar a criança subir uma árvore. Ainda chamam segurança social ou assim. É que nós neste momento vivemos uma sociedade. Sim. Raquel, eu vou-te dizer que as melhores mangas que eu comi, sem dúvida, as melhores goiabas que eu comi, foram eu que fui lá buscar. E os figos da parte de cima. Não, os figos. Mas eu também fui criança. Sim. Mas já agora, permita-me pegar nessa tua dica, aqui eventualmente para a Raquel, não sei se estás dentro deste conceito que é One Health. Sim. Uma saúde, que quer juntar médicos, agricultores ou florestais e nutricionistas para melhorar a densidade nutricional dos alimentos. Porque o que se está a começar a passar um pouco é ver-se que nós estamos a comer esta alface e provavelmente estamos a beber só água. E a densidade nutricional disto é 0. Açúcares cada vez mais nas comidas, inflamabilidades que se cada vez está a ter mais, nomeadamente nas carnes. Há um rácio do ômega 4 com o ômega 5, que é assim, espero não estar a dizer um disparate, que está a aumentar as inflamabilidades e que está a aumentar um conjunto de doenças. E eu perguntava-te a ti, mas também a outras pessoas, qual é a importância deste tipo de projetos, e juntamente com o aumento dos espaços verdes que deveriam ter para a prevenção das doenças, para a prevenção das doenças. Então, o conceito One Health é, ou seja, aqui a ideia é um bocadinho política, e digo um bocadinho política porque isto mexe tudo com dinheiro e, portanto, nós temos 3 ministérios diferentes, nós e todos os países do mundo, e precisamos de os juntar, que é o Ministério da Saúde, o Ministério do Ambiente e o Ministério, ou seja, mais relacionado com aquilo que é a saúde animal. E o que nós sabemos neste momento, e já sabemos há muito tempo, é que a saúde animal, a saúde humana e o ambiente
interrelacionam-se grandemente. A Covid-19 é um exemplo claro, nós ainda não sabemos exatamente onde é que ela veio, mas a ideia é que terá sido realmente aqui dos pangolins e por consumo da carne. Isso é um exemplo claro daquilo que é One Health, ou seja, o salto de um vírus, de um animal para os seres humanos e uma pandemia consequente. É verdade que a poluição atmosférica e particularmente os níveis de ozono, ou seja, ponho aqui vários travões porque eu não sou bióloga nem para lá caminho, mas percebo um bocadinho do assunto e é verdade que parece estar a alterar a forma como as plantas metabolizam o oxigênio e o dióxido de carbono, e isto faz com que, de alguma forma, efetivo, que eu certamente não vou explicar, reduza aquilo que é a densidade nutricional dos alimentos. E parece que, por exemplo, a poluição atmosférica está a contribuir para aquilo que é a nossa insegurança alimentar. Não porque está a reduzir o rendimento agrícola, mas também está a acontecer por outros motivos, mas nem é por isso, é porque realmente a comida que nós comemos hoje em dia não parece ser tão nutritiva como aquela que comíamos há 50 anos atrás. Para além, também podemos colocar aqui em cima o desgaste dos solos. Que sim, o solo aí é das coisas mais, ou seja, é a base. É certamente, se calhar, até o mais importante. Pronto. Eu queria só ressalvar aqui, falando todas estas coisas, porque me costumam comentar, ok, então todos devíamos tomar suplementos multivitamínicos. A resposta é não. Antes que qualquer pessoa em casa comece a ter esse pensamento, nós também já temos estudos sobre isto. Não parece melhorar de todos os resultados em saúde, infelizmente. Continuamos a achar que a alimentação equilibrada, variada e eventualmente no futuro possamos pensar aqui realmente numas coisas mais biológicas, de mercados e afins, agricultura mais em pequena escala. Eu já agora deixava aqui só um pequeno à parte, antes que é hortas urbanas. Hortas urbanas, por exemplo, e uma rotatividade dos as hortas urbanas. Guimarães é um excelente exemplo. Eu vou pescar à Herdade das Castelhanas, ao Bruno, tem ido lá pescar, pronto, passa aqui ele não pediu nada, ele nem sabe que eu estou a falar isto. Mas nesse ponto que estavas a referir, que se deve incentivar. Sim. Para além disso, também ajudar o consumo local e promover a existência de espaços terceiros, ou seja, os terceiros espaços, que são não só os parques, como temos vindo a falar, são espaços onde as pessoas antigamente conviviam. Antigamente era muita igreja, hoje em dia as pessoas já não são tão religiosas, mas os mercados ainda existem como os terceiros espaços que são super importantes para a nossa saúde mental. Portanto, sim, o conceito One Health aqui é muito importante porque juntou 3 ministérios diferentes em Portugal para trabalhar em conjunto em coisas que afetam a nossa saúde, seja porque os animais afetam diretamente, seja porque o nosso consumo de antibióticos é dado aos animais e depois afeta a nossa saúde, porque eles também promovem resistências aos antibióticos que nós utilizamos nos humanos. Portanto, há aqui muitas coisas que nós podíamos discutir, mas sem dúvida que ou seja, nós temos que ter noção que tudo aquilo que impacta o clima e a saúde animal vai ter um impacto na saúde humana. Isso é muito claro neste momento. Bem, agora nós vamos passar para o nosso público que também tem questões para apresentar. Olá, boa noite. É com muito gosto que estou aqui no público, estou a gostar muito e a aprender muito convosco. E eu tenho aqui 2 testemunhos, não sei se consigo ler os 2, mas vou ler um primeiro. E é um testemunho de uma médica e de uma enfermeira. Atualmente o Sistema Nacional de Saúde debate-se com muitas dificuldades. Subfinanciamento constante, déficit de recursos humanos, errada alocação dos mesmos, doentes com maior complexidade, pelo elevado número de comorbilidades, logo utentes, mais dispendiosos para o SNS. É preciso repensar as políticas de saúde. No meu entender, será primordial controle de gastos e prestação de contas, accountability, compras em bloco, permitindo a diminuição de custos, recursos humanos. A alocação dos recursos humanos passará pelo melhoramento das carreiras dos profissionais, retenção dos mesmos pela exclusividade, com a correspondente compensação monetária, alocação mais universal, garantindo início de carreiras em regiões interiores, permitindo a equidade de acesso aos cuidados de saúde, e só posteriormente nos grandes centros hospitalares. Recursos humanos.
trabalhar, e isto vem de encontro ao que o Louro disse, trabalhar verdadeiramente em equipa multidisciplinar, valorizando as competências que cada profissional detém e a articulação entre as práticas e os saberes de cada. Exemplo disso são os enfermeiros especialistas, profissionais com reconhecida competência científica, técnica e humana na área da sua especialização, nomeadamente os especialistas em saúde materna e obstétrica, com reconhecida capacidade para o seguimento das gravidezes de baixo risco. Facto que já acontece nos cuidados de saúde primários do Reino Unido, promovendo uma articulação colaborativa com os médicos e libertando-os para áreas mais deficitárias. E eu queria que alguém deste maravilhoso grupo comentasse este testemunho. E depois tenho outro, se conseguir ainda, mas depois da pergunta do meu colega do público. Nós já falámos isso, o início desta discussão ficou esses aspectos, de facto. A saúde tem que ser reformulada e depois hoje a medicina não é a medicina de há 50 anos, em que não estava centrada no doente, estava centrada no médico. Essa era a medicina de antigamente. Hoje, a medicina de hoje é uma medicina partilhada, e é partilhada não é só pelos profissionais, pelo próprio doente. Tem uma envolvência que é o doente, que é o centro, tem o médico, que é o normalmente que chefia, que portanto tem mais, é o que chefia a equipe, mas também tem o enfermeiro, que tem um papel notável na área da oncologia, por exemplo. Nós temos um hospital de oncologia, obviamente temos uma equipa médica que determina as terapêuticas e que faz o plano em equipa, discutindo com outros profissionais, mas aquilo é executado pelos enfermeiros. E o acompanhamento do doente é feito também pelos auxiliares, que integra a equipa e até o próprio administrativo. Isto é que é uma equipa, e a medicina hoje não tem outro caminho. Este é o caminho da medicina, é funcionar em equipa, naturalmente. Tudo o resto, em relação à alocação dos recursos, nós concordamos com isso, mas para isso a gente tem que fazer reformas profundas naquilo que faz e tomar opções diferentes daquelas que existem hoje. Não é? A realidade de hoje não tem nada a ver com a realidade quando foi, e muito bem. O Serviço Nacional de Saúde, disse o Dr. Caetano, é uma grande conquista. Aumentou a esperança de vida. Hoje as pessoas não morrem aos 60 anos, morrem aos 80, as mulheres aos 82, os homens aos 79. As crianças também não morrem tanto. As crianças, infelizmente, neste momento a taxa de mortalidade infantil subiu um bocadinho. Só está esbatida porquê? Porque a taxa de natalidade também diminuiu, não é? Diminuiu, e isto aqui é uma certa compensação, mas que reconhecemos, é uma das grandes conquistas do Serviço Nacional de Saúde. Mas pronto, isso são conquistas, isto são passados, nós temos que continuar a conquistar e a voar mais alto e mais longe, e para isso temos que fazer algumas reformas, que significa, entre outras coisas, repovoar a saúde, isto é, nós temos que meter mais gente nos nossos hospitais, nos nossos centros de saúde, em tudo o que significa nas clínicas. Tem que se repovoar, tem que se pôr gente para trabalhar. O recurso mais precioso que existe, para além da parte da tecnologia, são recursos humanos. E tudo o resto acho que vem em sequência. Portanto, depois os problemas, obviamente, que temos que ter, os problemas de gestão, da planificação, da monitorização, da avaliação, modificar os nossos hábitos de trabalho, isto é, avaliando, criticando, corrigindo o que está mal, para a gente poder progredir, não é? Portanto, nós estamos totalmente de acordo com aquilo que é feito nesse manifesto dos profissionais de saúde, que estiveram envolvidos, nessa análise. Nós concordamos, aliás, e foi assim, isto tem sido a tónica deste debate, daquilo que eu me é dado a perceber desde o seu início, não é? Portanto, estamos totalmente de acordo. Ricardo. Desculpa. Só deixar uma nota, porque a colega que fez esse testemunho mencionou a valorização das carreiras e nós acabámos por mencionar apenas brevemente. Para além da valorização daquilo que é, ou seja, a parte económica da carreira, que eu sinto que é uma coisa que se fala muito na comunicação social, e claro que o dinheiro é importante e portanto tem sido uma luta também da classe médica. Eu gostava também, ou seja, de só reforçar aqui a ideia de que os médicos estão à procura de uma valorização que é muito mais extensa para além dessa. Nós queremos horário que seja protegido, por exemplo, para a investigação. Nós queremos carreiras flexíveis que permitam aos médicos
não ser apenas médicos e fazer outras coisas. Nós queremos a possibilidade de trabalhar em diferentes áreas ao longo da nossa carreira e não trabalhar apenas num único hospital, num único serviço. Eu sinto que não são todos os médicos que desejam isto, mas existe neste momento aquilo que são as carreiras portfólio, que já é um termo muito conhecido lá fora. São médicos e profissionais de saúde de uma forma geral que querem fazer coisas diferentes em cada dia. Um dia estão no centro de investigação, outro dia estão a fazer consulta, outro dia estão num internamento, e isto já existe lá fora. Não vale a pena, ou seja, nós vivemos num mundo diferente daquilo que vivíamos há 20 anos atrás. Eu acho que nós temos que adaptar as nossas carreiras também para esta possibilidade de podermos fazer coisas diferentes como os profissionais de saúde. Pode não ser necessariamente aquilo que os utentes necessitam sempre, e isso tem que ser tido em conta, obviamente, e portanto, claro que precisamos de mais profissionais de uma forma, ou seja, em número absoluto, especialmente se eles vão estar divididos por 2 serviços diferentes, que é o privado e o público. No entanto, eu acho que não vale a pena tentarmos ignorar que os profissionais, ou seja, neste momento são diferentes daquilo que eram há 20 anos atrás, e que se calhar há 20 anos atrás estavam dispostos a vestir um bocadinho mais a camisola, no sentido em que se fossem fazer 80 horas por semana no Serviço Nacional de Saúde faziam-no, e neste momento fazemos 40 e adeus. E obviamente não são todos, a maior parte de nós continua a fazer muitas horas extra, mas pronto, queria só deixar essa ressalva. Louro. Bom, eu queria só deixar aqui uma coisa, complementar ao que já foi dito, que é assim: eu acho que todas as pessoas, eu agora vou falar daqui da nossa zona de Portimão, têm que se capacitar de uma coisa, que é um esforço conjunto. Neste momento, como foi sempre, as instituições de saúde dependem das pessoas. São as pessoas que fazem as instituições de saúde. Não são as cadeiras da sala de espera, não são a urgência, não são os serviços, são as pessoas. E neste momento é extremamente difícil trazer pessoas para Portimão. É extremamente difícil convencer um casal de enfermeiros, de médicos, de técnicos, de psicólogos, de administrativos, de auxiliares, vir para Portimão. Basta um exemplo simples: cada vez que os nossos hotéis sobem o ordenado que dão às pessoas, nós perdemos não sei quantos auxiliares, porque eles passam para os hotéis, por exemplo. E portanto, é preciso nós, como região, nos capacitarmos, que nós precisamos de criar as condições para ser atrativos. Nós temos que ser atrativos ao ponto das pessoas quererem vir para Portimão e não quererem ir para Lagos, não quererem ir para Lagoa, não quererem ir para Faro, querem vir para Portimão. E isso só se consegue. Há bocado falávamos dos espaços verdes. Não é só o input direto. Não há casa, não é só o input direto. Eu vou terminar já. Quero só, no último minuto, queria só dizer isto. Nós temos que criar condições transversais: habitação, condições de vida, carreiras, atratividade em termos de faculdade, atratividade em termos de investigação. Nós temos que criar uma região que seja atrativa, que as pessoas de Lisboa digam: eu prefiro ir para o Algarve do que ficar em Lisboa. E nós neste momento não o estamos a conseguir. E eu estou convencido que alguém estará a ouvir este programa e terá a capacidade de citar. Olha, estás a intervir no plano estratégico. É uma boa oportunidade para apresentar essas propostas, que são secundadas aqui por todos que estão nesta mesa. Temos mais uma pergunta que vem do exterior. Sim, a minha pergunta, eu sou mais da área das tecnologias de informação, mas pronto, esta área também é muito importante na parte da saúde. E a minha pergunta é: há bocado o doutor americano estava a dizer, se alguém precisar de saber quantos médicos está no serviço, muito pouca gente deve saber. E o doutor Ricardo estava a dizer que se um doente tiver que ir do privado para o público, se calhar tem que fazer 2 raios-x porque ninguém consegue ver essa informação. Portanto, aqui a minha pergunta é: com tantos sistemas partilhados ou diferenciados, como é que é possível a diretores de serviço, a coordenadores, conseguirem ter os dados suficientes para poder gerir localmente a nível da saúde? Porque com tantos sistemas, seja da SPMS, do Ministério da Saúde ou outros, como é que é possível ter a informação que precisam para conseguir gerir sempre corretamente com os dados precisos? Fazendo uma grande gincana. O trabalho deles. Fazendo uma grande gincana, que, como eu acabei de dizer, portanto, existem vários subsistemas e o meu amigo sabe que não falam entre si. Exato.
E, portanto, é um grande problema. É um grande problema e, portanto, acho que a primeira coisa que se tem que fazer é haver uma única forma de comunicação e falarem todos a mesma linguagem, tendo todos conhecimento daquilo que se faz. Obviamente, todos os intervenientes e interlocutores têm que saber. Portanto, quando eu chego ao Louro, ele tem o meu ficheiro, mas quando ele fala ali com a doutora Raquel, ela tem a possibilidade de, just in time, ter exatamente o acesso a essa mesma informação. Porque senão é ingrato para vocês. Isso, aliás, o doutor sabe bem disso, porque eu procurei muitas vezes para a gente resolver o problema. É verdade, é verdade. De consulta, para marcação de consulta. Isto é uma outra, que não faz sentido nenhum. Pois não, acaba por ser um trabalho ingrato para vocês, não é? Mas é assim, mas é importante só... Deixa-me só dizer uma coisa. É importante dizer uma coisa. A gente não precisa de inventar a roda. Claro. Há muitos países do centro da Europa que o histórico clínico do doente está no BI, no cartão de cidadão. Portanto, eu há muito pouco tempo tive uma doente belga que chegou e eu perguntei-lhe a história clínica e ela disse: eu não lhe vou dizer tudo, tome. Leva o código que é este, consulte. Tem tudo no chip do cartão de cidadão. Portanto, neste momento passou-se quase 120 minutos. Está na hora de pôr um ponto final a este programa, ao segundo Conversas à Mesa. Espero que a refeição tenha sido do vosso agrado. Os condimentos e o sal e a pimenta que o Paulo trouxe, que vocês trouxeram, foram de grande utilidade, de certeza absoluta, e estou convencidíssimo disso, que as grandes cabeças estarão a ouvir a Rádio Portimão e o Conversas à Mesa. Eu termino o programa lendo como diz a Ana Marta, o meu texto filosófico. Fisiológico. Ela disse fisiológico, exato. Ela disse fisiológico, o meu texto fisiológico. E depois de terminar este texto, termina o Conversas à Mesa deste ano. Para o ano, para o mês que vem, em janeiro, por esta altura, estaremos no ar com o número 3. A saúde e bem-estar tornaram-se palavras de ordem na sociedade contemporânea. É um tema que vai desde as políticas públicas até às escolhas pessoais de consumo. No entanto, esta área não está isenta de controvérsias e de uma complexidade que reside na consciência entre o que é clinicamente comprovado e que é sociologicamente determinado e o que é agressivamente veiculado por as redes sociais e pelo nosso colega Dr. Bugro. Um dos focos em debate reside nas doenças crónicas, como diabetes, obesidade, para não falar de outras, assim como na saúde mental. Os fatores que determinam são vastos e vão além da responsabilidade individual. A qualidade da habitação, a exposição à poluição e as privações materiais vividas, especialmente nas fases iniciais da vida, deixam marcas duradouras que a medicina nem sempre consegue mudar. Em Portugal, por exemplo, a alta prevalência do consumo de ansiolíticos e antidepressivos e a insuficiência de profissionais de saúde no SNS demonstram um desequilíbrio na resposta. A gestão das doenças crónicas é dificultada pelo acesso a consultas regulares e para a realização de exames de rotina. O modo como os portugueses avaliam a sua saúde e a qualidade de vida tende a ser mais negativo em comparação com a média da OCDE, sugerindo uma forte componente cultural na percepção do bem-estar. Em paralelo, com as doenças crónicas existe a indústria de bem-estar, que se expandiu de forma notável, mas que é um terreno fértil para a desinformação e a controvérsia. Em busca da longevidade, impulsiona o mercado dos suplementos. No entanto, muitos destes produtos são completamente desnecessários para a maioria das pessoas e, em última análise, até podem ser prejudiciais. As dietas extremas ou os produtos que prometem desintoxicar o corpo são frequentemente balela. O fígado e os rins são os verdadeiros e eficazes filtros naturais do corpo, tornando a maioria dos produtos detox puramente marketing. Produtos como águas milagrosas ou a popularização do skincare demonstram como o marketing capitaliza a ansiedade das pessoas para uma vida saudável, muitas vezes com alegações não comprovadas ou simplesmente exageradas. A saúde mental
é uma área crescente de preocupação. Embora as empresas invistam cada vez mais, desculpa o meu inglesismo, nos coachings, a experiência para os colaboradores levanta-se a questão da autorresponsabilidade. Por mais que as estruturas empresariais ajudem, grande parte do cuidado com a saúde mental e física exige esforço individual e mudança de hábitos. Contudo, esta autorresponsabilidade não deve desviar o foco das responsabilidades estruturais. Um sistema de saúde acessível, um ambiente de trabalho sustentável e condições sociais justas são pré-requisitos essenciais para que o indivíduo possa, de facto, ser autorresponsável pelo seu bem-estar. A reflexão final é que a saúde e o bem-estar não são apenas a ausência de doença, mas um complexo equilíbrio moldado por fatores biológicos, sociais, económicos e culturais. As suas controvérsias centram-se na luta entre a evidência científica e a simplificação imposta pelo mercado e pelos constrangimentos socioeconómicos. Muito boa noite e hoje damos por terminados os Conversas à Mesa.